A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 8, e versículo de número 1 ao 3, que vai nos dizer assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Tinha uma grande multidão aqui seguindo ao Senhor quando ele descia do monte. E tinha um homem ali, irmãos, que era leproso, que precisava ser curado. O que eu acho interessante aqui, irmãos, é que ele chega, se aproxima de Jesus, adorando a Jesus. Como é que você tem se aproximado de Jesus? O Senhor conhece a sua necessidade, sabe do que você precisa e Ele tem milagres reservados para você. Mas aqui nós vemos uma pérola na palavra. Nós vemos que quando este homem se aproxima, ele se aproxima adorando. Ele não se aproxima, irmãos, exigindo. Ele não chega, arabacandaraia, logo pedindo que o milagre aconteça, não. Mas ele começa a adorar. Declare comigo: eu vou adorar e o milagre vai acontecer. Eu vou adorar e o milagre vai acontecer. Ele diz para Jesus que se Jesus quisesse, Jesus poderia purificar a ele. Ele entende, irmãos, que Jesus poderia fazer, mas tinha que ser segundo a vontade de Jesus. Muitas vezes queremos exigir, queremos que o Senhor faça as coisas na nossa hora, no nosso tempo. Mas, irmão, eu preciso disso. Pois é, este homem também precisava de uma cura. Ele era leproso. Ele poderia chegar impondo rasto, candaraia, mas ele, irmãos, chegou suplicando, chegou adorando, chegou ali colocando nas mãos do Senhor a vontade dele, rasto, rabacandaraia, e pedindo para que fosse feita a vontade de Deus, a vontade de Jesus na vida dele. Muitas vezes nós oramos, irmãos, a oração do Pai Nosso, e nós dizemos o quê? Que seja conforme a tua vontade. Nós precisamos entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu não sei qual foi a porta que fechou, eu não sei qual foi o sonho que foi frustrado, mas eu quero lhe dizer, a vontade de Deus permanece sendo boa, perfeita e agradável, e Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Declare comigo: meu Deus sabe o que é melhor para a minha vida, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O meu Deus sabe o que é melhor para a minha vida. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Irmãos, este homem coloca nas mãos do Senhor Jesus o milagre que ele precisava e deixa Jesus decidir se Jesus queria fazer ou não. Muitas vezes nós falamos: ah, Senhor, faça conforme a tua vontade. Mas quando vem o não, a gente começa a murmurar, começa a questionar. Nós precisamos entender que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Nós precisamos fazer como este leproso, nos aproximarmos de Jesus adorando, nos aproximarmos de Jesus arabacandarasturabaia, colocando ali o nosso problema, dizendo: Senhor, eu acho que eu sei o que é melhor para mim, eu acho que eu sei qual direção eu devo seguir, mas que seja feita a tua vontade. Irmãos, nós contemplamos aqui que este homem entendia que a vontade de Jesus para a vida dele seria melhor. E se a vontade de Jesus, irmã, fosse para ele não curar a ele, ele deixou isso, irmãos, nas mãos de Jesus. Se a tua vontade for não me curar, que o Senhor não cure. Quando ele diz assim, ó: se quiseres, podes purificar-me. Quer dizer o quê? Seja feito segundo a tua vontade. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode. E hoje, rabacandaraia, você vai entregar o seu problema dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor pode curar, mas se o Senhor quiser. É por isso que tem muita gente, irmãos, que não entende. Não entende por quê. Ora, pede algumas coisas para Deus e não acontecem conforme aquilo que ele e ela pediu. Ah, irmã, eu fiz campanha, eu orei, eu chorei, eu jejuei. Eu fiz tantas coisas para que acontecesse um milagre, fechei as brechas, mas não aconteceu conforme o que eu queria. Pois é porque a vontade de Deus, ela é perfeita e Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Eu sei que o não de Deus é doloroso. Mas quando você entrega dizendo: seja feita a tua vontade, o melhor vai acontecer na sua vida. Você observa que o melhor aconteceu na vida deste homem.
A Bíblia nos diz que Jesus tocou a este homem dizendo: quero ficar limpo, ou seja, a minha vontade está compatível com a sua. Não existe nada melhor do que a nossa vontade estar compatível com a vontade de Deus. Não adianta nada, a sua vontade está longe da vontade de Deus, porque você vai pagar preço, porque você vai sofrer, você vai passar por dores e adversidades que não era para você passar, mas a partir do momento que você entende, a tua vontade, Senhor, é a melhor. Se ela estiver conforme a minha vontade, que aconteça na minha vida o que eu tenho te pedido. A vontade deste homem estava compatível com a vontade de Jesus, e Jesus disse: eu quero, é a minha vontade. Irmãos, a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é agradável. E é isso que Deus quer que você viva. A boa, perfeita e agradável vontade dele para sua vida. Mas, irmã, eu queria que acontecesse assim. Diga a Deus que você queria, mas diga: Senhor, que não seja como eu quero. Porque eu acho que eu sei o que é melhor para minha vida, mas é o Senhor que sabe verdadeiramente o que é melhor. Nós achamos que sabemos o que é melhor para nossa história. Quantas coisas você achou que era bom para sua vida e hoje você olha para sua história e você diz assim: meu Deus, se eu não tivesse tomado essa atitude, muitas coisas poderiam ter sido evitadas. Por quê? Porque momentaneamente você achou que aquilo era bom e você fez sua própria vontade. Não seja uma pessoa que é guiada pela própria vontade. Não seja uma pessoa que é guiado pelo próprio eu. Eu quero, eu posso, eu faço, porque isso vai dar problema. Este homem queria a cura dele com certeza mais do que tudo, mas ele entendeu: a vontade de Deus tem que prevalecer. Se Deus quiser me curar, ele vai me curar. Se ele também não quiser, a vontade dele prevalece. Se Deus quiser abrir a porta para você, amém. Mas se ele também não quiser abrir, ele continua sendo Deus. Deus, irmãos, quer que a gente adore a ele em espírito e em verdade, independente do que ele possa nos proporcionar, porque este é o verdadeiro evangelho. Nós não podemos seguir ao Senhor Jesus somente por aquilo que ele pode nos entregar, por aquilo que ele pode fazer. Nós temos que entender que a vontade de Deus, ela é perfeita e que ele age conforme a vontade dele e não a nossa. Não siga o Senhor somente por milagres, por vitórias, por respostas, sem dizer ao Senhor verdadeiramente que seja feita a vontade dele. Por que, irmão, eu não posso seguir o Senhor assim por vitórias, por milagres, por respostas? Porque vai chegar um momento que você vai se frustrar. Vai chegar um momento que a sua vontade não vai estar compatível com a vontade de Deus. Vai chegar um momento que Deus vai lhe dizer um não, e se você não estiver preparado para isso, você acaba o quê? Esmorecendo. Então você tem que se preparar que seja feito conforme a tua vontade. Mas que bom, irmãos, que a vontade de Jesus aqui estava compatível com a vontade deste homem e houve milagres. Tem vontades no seu coração que estão compatíveis com a vontade de Deus, mas ele quer que você tenha humildade para entender: Deus, eu não quero exigir, eu quero te adorar e quero que seja feito conforme a tua vontade. Quando você passa a pedir assim, quando você passa a orar assim, automaticamente o milagre começa a acontecer, irmãos. Muitas vezes queremos exigir, muitas vezes queremos que o Senhor faça: a Deus, porque eu sou tua serva, a Deus, porque eu não falto culto, a Deus, porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu devolvo dízimo, Senhor, porque eu ando correto. O Senhor tem que fazer dessa forma e não é dessa forma, irmãos. Nós não temos que chegar exigindo. Isso é lindo na vida deste leproso. Em momento nenhum ele exige, mas ele pede, mas ele adora, rabacandaraia, mas ele entende: a tua vontade é melhor do que a minha, que seja conforme o que o Senhor quer e não o que eu quero, que possamos adorar independente das circunstâncias, dizendo: a porta abriu, o Senhor é Deus, mas a porta fechou, o Senhor continua sendo Deus. É livramento para minha vida, os nãos de Deus é livramento, meu irmão e minha irmã, e o sim de Deus é o melhor para nossa história, porque se ele está dizendo que é sim, é sinal de que isso não vai dar problema na sua vida, é sinal de que o milagre que ele quer te entregar está compatível com a sua vontade. As portas que Deus fecha para livramento, os nãos que Deus te entrega, mesmo que momentaneamente você não entenda, é para livramento. Jesus disse que queria, irmãos. Jesus estende a mão e tocou aquele homem. Jesus tocou a ele, e o Senhor está te tocando e ele está dizendo: eu quero que alguns sonhos, minha filha, que alguns projetos, meu filho, aconteçam na sua vida, mas eu quero que você me coloque em primeiro lugar. Eu quero que você faça como este leproso. Declare comigo: eu vou colocar o meu Deus em primeiro lugar. Eu vou colocar o meu Deus em primeiro lugar. A situação para ele estava favorável, irmãos? Não.
mas ele já chega adorando. A sua situação não está favorável, não é verdade? Mas você não tem que chegar murmurando na presença do Senhor, murmurando pelos cantos, não. Você tem que adorar. Eu não sei o que você está passando, mas Deus está dizendo a chave é a adoração. A chave para o seu milagre acontecer. Porque tem coisas que eu, o Senhor, quero fazer na sua vida, mas não aconteceram ainda. Porque você ainda não colocou diante do meu altar com a convicção de que a minha vontade é boa, perfeita e agradável e que eu vou fazer conforme a minha vontade. O milagre vai acontecer na sua vida. Você quer que aconteça conforme a sua própria vontade. Enquanto você estiver achando que você sabe o que é bom para você, o milagre não vai acontecer. Enquanto você estiver achando que você é dono da sua vida, do seu nariz, do seu eu, dos seus desejos, da sua vontade, você não vai ver milagres acontecendo. Mas a partir do momento que você adorar, a partir do momento que você entender, não é sobre a minha força, não é sobre o meu eu, não é sobre aquilo que eu quero, porque eu acho que eu sei o que é bom, mas Deus verdadeiramente é quem sabe. Aí você vê Jesus estendendo a mão para você. Aí você vê o milagre acontecendo. Quando você coloca tudo diante do altar do Senhor, dizendo, faça conforme a tua vontade. Não seja somente alguém que usa palavras, né, como vãs repetições, porque tem gente que ora dizendo, faça a tua vontade, o teu querer, Senhor. A tua vontade é boa, perfeita e agradável, mas repete, mas o coração não está ali para o Senhor fazer a vontade dele. O seu coração precisa estar aberto como o coração deste leproso que chega adorando e dizendo, seja conforme a tua vontade. Se o Senhor quiser, o Senhor faz. Se o Senhor também não quiser, o Senhor não faz e continua sendo Deus. Jesus disse que queria e aquele homem ficou limpo, irmãos. Jesus disse, quero ficar limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. O Senhor tem imediatamente para você. Ai, irmão, mas por que ele não trouxe a resposta para mim ainda? Por que eu estou clamando, suplicando e o Senhor ainda não me respondeu? Porque ele quer te ensinar que você tem o seu lugar e ele tem o lugar dele de Deus. Este homem entendeu perfeitamente isso. E tem momentos que Deus quer ensinar para mim e para você que nós somos o barro e ele é o oleiro. Nós somos os filhos e ele é o Senhor, porque tem momentos que se a gente não tiver cuidado, nós vamos querer tratar Deus como filho, como se nós fôssemos o Senhor dele, exigindo que ele faça. Aí Deus está dizendo, eu não quero que você venha inverter os papéis, mas eu quero que você entenda o seu lugar. Quando nós entendemos o nosso lugar de servo, de adorador, de pessoas que necessitam da graça e da misericórdia, não porque Deus tem obrigação de fazer, mas é porque Deus, ele faz pela misericórdia dele, porque tudo é graça, é favor e merecido. Este homem precisava de uma cura, talvez você precisa de uma restauração, de uma libertação, de uma cura, de uma porta aberta. Mas não chegue na presença do Senhor exigindo. Não fique pelos cantos murmurando porque ainda não aconteceu. Mas comece a adorar onde você estiver, porque você vai ver o seu cenário mudando. Este homem se aproxima de Jesus com uma verdadeira adoração. Hoje o Senhor te chama a se aproximar dele com uma verdadeira adoração, entendendo, o meu Deus tem o controle de todas as coisas, e se ele quiser fazer, ele vai fazer. Ele vai abrir a porta e ele vai fazer o sobrenatural na minha vida. Aleluia. Mas que seja feita a vontade dele. Porque eu entendo que ele é Deus e eu sou serva. Eu entendo que ele é Deus e eu sou servo. Você precisa ter essa convicção. Irmãos, a partir do momento que você chega, sem exigir, a partir do momento que você chega com a humildade que esse leproso aqui chegou diante de Jesus, tinha muita gente ali, irmãos. Tinha multidões seguindo Jesus, mas a Bíblia diz que este homem se destaca e ele recebe um toque de Jesus. Jesus não somente tocou a ele fisicamente, mas tocou a ele com palavras positivas, dizendo, eu quero. A minha vontade está conforme a sua, coisa linda. É tão bom, irmãos, nós fazermos um plano e o Senhor dizer assim, eu quero. Eu quero que seja feito conforme aquilo que você está planejando. Por quê? Porque está segundo a minha vontade. A vontade de Deus é a melhor para nós. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo que momentaneamente a gente não entenda a vontade dele. Você vai observar aqui, irmãos, que o milagre aconteceu imediatamente. Se você quer ver o imediatamente de Deus, a partir de agora não exija. Lembre do seu devido lugar, que é um lugar de servo. Declare comigo, eu sou serva e meu Deus é que é o meu Senhor. Eu sou servo e o meu Deus é que é o meu Senhor. Quando você entende isso, a sua vida, não somente física, mas espiritual, material, sua saúde, seu casamento, a vida dos seus filhos, começam a fluir. Por quê? Porque você coloca Deus em primeiro lugar.
Você não coloca aquilo que você quer em primeiro lugar. A vontade deste homem, com certeza, irmãos, era uma vontade muito grande, Rabacandaraçurabaia, de ser curado. Mas ele entendia, a vontade de Jesus precisa prevalecer. Ele adora, ele coloca nas mãos do Senhor e diz que seja conforme a tua vontade. O milagre acontece a partir de agora. Você vai adorar, você vai colocar diante do Senhor e você vai dizer que o milagre aconteça conforme a tua vontade. Se o Senhor quiser restaurar este casamento, o Senhor vai restaurar. Eu vou descansar. Se o Senhor quiser curar, o Senhor vai curar. Eu vou descansar. Irmãos, quantas pessoas aqui estão ansiosíssimas? Não descansam, não tem paz. Arabacandaraçurabaia. Por quê? Porque querem que o milagre aconteça de qualquer forma. Querem exigir que o Senhor faça e Deus está dizendo, não adianta. Exigência comigo não funciona. O que funciona comigo é a adoração. O que funciona comigo é a fé. O que funciona comigo é você dizer que seja conforme a tua vontade, porque eu acredito, eu confio, Rabacandaraia, que a tua vontade é melhor do que a minha. Hoje Deus está falando com pessoas aqui de maneira sobrenatural e Ele está dizendo para você, a minha vontade é boa, perfeita e agradável, e o que eu designei para sua vida é o melhor. Só compreenda isso, que você vai ver sua vida mudando. Só compreenda isso, que você vai receber uma palavra positiva do Mestre, como este homem recebeu, e imediatamente o de Jesus chega na sua vida, como chegou na história dele. Imediatamente ele ficou limpo. Imediatamente vai acontecer milagres sobrenaturais quando você colocar Deus em primeiro lugar. Essa palavra, irmãos, é um alerta de Deus. É Deus dizendo, você é o barro e eu sou o oleiro. É Deus dizendo, você é o servo e eu sou o Senhor. Entenda o seu lugar, que o Senhor vai fazer milagres na sua vida. Amém? Declare comigo, eu vou entender o meu lugar e vou viver milagres. Eu vou entender o meu lugar e vou viver milagres. Eu sei que você quer resposta. Eu sei que você quer que o Senhor faça milagres na sua vida. Mas primeiramente entenda que o nosso Deus, Ele trabalha segundo a vontade dEle. Quando você entende isso, o milagre acontece. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra, ô Senhor, que possamos ser como este leproso. Este leproso tinha convicção do que ele queria, mas ele entregou nas tuas mãos a necessidade dele. Que possamos te adorar, entregando nas tuas mãos a nossa necessidade, as adversidades que enfrentamos, os problemas que passamos. Quantos e quantas entraram aqui, Senhor, querendo uma resposta, querendo um direcionamento, mas eles precisam entender que a tua vontade é boa, que a tua vontade ela é perfeita e agradável, que eles não cheguem exigindo diante de ti, como se o Senhor tivesse a obrigação de responder, de resolver, de fazer o milagre acontecer na vida deles, mas que eles cheguem, meu Deus amado, crendo que o Senhor faz o impossível acontecer, que independente, Pai amado, do que eles estejam precisando, a tua vontade tem que prevalecer. Quando nós entendemos isso, Pai, o milagre acontece. Quando nós entendemos isso, meu Deus amado, o Senhor honra a nossa fé. Este homem saiu da presença de Jesus com uma cura, porque ele entregou tudo nas mãos do Senhor, Pai, quando tudo está diante do teu altar. Quando nós confiamos que o Senhor tem o poder para todas as coisas e que para o Senhor não existe nada impossível, as coisas começam a fluir, a acontecer e o milagre acontece, o teu nome é glorificado. Senhor, eu creio no teu imediatamente na vida daqueles que estão confiando tudo hoje nas tuas mãos, porque tudo precisa estar nas tuas mãos e nós só precisamos adorar e confiar. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, Senhor.
Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido seja vistado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus sabe do que você precisa. Não chegue diante do Senhor exigindo, mas chegue adorando. Comece a mudar agora as estratégias que você vai ver. O que o Senhor vai fazer? Este homem chega adorando, chega colocando diante do altar do Senhor a necessidade dele, mas dizendo que seja feita conforme a tua vontade. E Jesus ali, irmãos, aprovou a vontade daquele homem e diz: a minha vontade é a mesma que a tua, seja curado. O Senhor vai te fazer ver milagres. Ele só quer te fazer entender que a vontade dele é a melhor e que você precisa confiar na vontade de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.